Programa Dário de Paula. Entrevista. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, são 8h07, hora do café favorito. Mais uma vez, com muita satisfação, eu recebo o doutor Mauriti e a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Grupo Odontológico. Vão trabalhar no carnaval, né? Calma. Não, carnaval não. O Matheus é muito amigo, né? Deixa ele. Com um amigo desse jeito, você não precisa de inimigo, isso, né? Aqui, isso. O Grupo Odontológico Vértice, em Volta Redonda, fica no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. O WhatsApp é aquele que eu falo todo dia, 988216616. Responsável técnico, mestre doutor Mauriti de Paula Calderoni, que está aqui com a doutora Rebeca Calderoni, para a gente bater um papo. Não tem trabalho no carnaval, não, né? Carnaval tem estudo. Estudo. Falar disso mesmo, eu esqueci. O Mauriti foi contratar aquela empresa que... Você vai estudar no carnaval, né? Rebeca, você acredita, né? Vontade está em barruda. Vamos confiar e fazer ligações de vídeo, ela que não quis fazer o curso. Não quis aí Precisamos cuidar da nossa casa. Eu quis. Tem os filhos, né? É isso aí. Vai descansar no carnaval. Isso. O curso vai durar quanto tempo, Maurício? São do dia 20 ao dia 24 quarta-feira de cinza. lá no Rio Grande do Sul. De segunda a sexta. Na semana do carnaval, no Rio Grande do Sul. Ai dele não voltar Aqui. dando aula em célula tronco. E tá fazendo um calor danado lá, você sabe, né? Não, diz que hoje vai chover muito lá. Mas tomara que tenha ar-condicionado lá onde você vai fazer o curso. Tomara, né? Eu vou te contar uma coisa. Tomara. Tá valendo. Pedrosa mandando me avisar aqui, atenção, todas as empresas de ônibus com circulação normal em Volta Redonda a partir dessa manhã. Para nossa alegria, graças a Deus. Então, houve um acordo entre os motoristas das viações Pinheiral e Agulhas Negras e voltou a circulação normal do transporte coletivo de Volta Redonda, que causou problema para muita gente hoje cedo. São 8h10, hora do café favorito. Doutor Mauriti Calderoni, o curso no Rio Grande do Sul é sobre célula-tronco? Célula-tronco. Na verdade, é um curso que a gente entra no hospital, né, e vai operar os pacientes, entendeu? Por isso, assim, a demanda técnica, né? E aí tem que ser presencial. Existem muitos cursos bons online, né? Mas não tem aquele curso que você tem que estar presente, principalmente quando você detém detalhes, né? Informação técnica, medicamentos, e eu acho que é muito válido. Tinha um professor da Faculdade de Comunicação que dizia que o jornalismo na prática é diferente. É verdade. Então, isso aí. Também em tudo, né? Em tudo. O meu conceito, assim, por mais que o mundo seja moderno, né? Essa coisa da pandemia levou muito curso online. Isso mas aí. eu ainda acho que o presencial. O presencial é fundamental, é incomparável. Aqui, doutor, vamos lá. Quem perde um dente, o maior desejo que tem qual é? Repor o dente. Fazer um implante, colocar uma ponte, sei lá o quê. Sim. Principalmente quando você perde um dente da frente. Você imagina o desespero. O cara tá mastigando e tal, soltou o dente da frente. Como é que chama esse dente aqui? Incisivo central. Incisivo central. Aí você fica assim, ó, né? Tem que perder o dente ali, tem que tapar. Não, tem que tapar a boca. Dá uma vergonha. Poxa. Não é? Sim. Eu imagino. Tem solução para fazer isso, para repor esse dente imediatamente, doutor?
sem dente, jamais, né? Como é que chama isso? É implante de carga imediata? Como é que é isso? Pois é, Dário. Primeiro assim, toda vez que alguém tem a indicação de perder um dente, né? Dente. Um ou mais dentes, né? Ou até todos os dentes. Tem pessoas que têm uma doença, a doença periodontal, que acaba levando à perda de todos, inclusive precocemente, pessoas novas. Quando eu era criança, a minha mãe e a minha avó falavam muito sobre piorreia. Piorreia é o que hoje é a doença periodontal. Piorreia significa secreção, corrimento de pus pela boca, né? Então chamava-se piorreia. Boca de trincheira na guerra, né? As guerras antigas, que o estresse leva muito à doença periodontal. Então, você ficava com a gengiva toda inflamada, sim, né? Aquilo dava pus de todo jeito. E aí tinha que extrair todos os dentes. Era muito comum, né? O advento do patê, o patê surgiu à medida que o francês não tinha condição de comer por falta de dentes, passou a amassar a carne e virou patê. Então a história é muito rica nisso, né? O Conde Drácula era um fazendeiro que tinha doença periodontal e mau hálito, então ele só andava de noite. Quando alguém olhava para ele, tinha um dente sangrando, achava que ele... Aí surgiu a história do Conde Drácula. A história do vampiro, né? Do vampiro, né? Mentira pura, né? Mas de qualquer maneira as pessoas... Sim, de alguma forma, né? História, ele tinha só os caninos, né? E aí sangrava aquilo, eles achavam, né? Que ele era um vampiro. Que era um vampiro. Então é meio que por aí. Então, Dário, mais recentemente surgiu o chupa-cabra. Isso aí. A história também do chupa-cabra. Todo dia tem uma novidade aí. Mas o nome muda, mas o problema costuma ser o mesmo, né? Então, assim, quando a pessoa, por um acidente, alguma coisa, tem indicação, perder um dente, o melhor implante é o implante imediato. Né? Aquele que você remove. E a carga imediata, por que esse tema é importante? Porque hoje em dia algumas pessoas vêm falando isso, né? Começaram a divulgar isso de alguma forma comercial, mas tem boas indicações e tem más indicações a carga imediata. O que é uma carga imediata? É você fazer um implante e imediatamente ao término desse implante já instalar a coroa do dente. O implante é um parafusinho que vai ficar lá dentro do osso. E a coroa vai ser rosqueada nesse parafuso. Então, pode-se fazer isso? Pode-se, com restrições, com indicações e com colocações técnicas muito importantes. Porque vamos entender que o implante é um componente mecânico, metálico, que não é do nosso organismo e precisa cicatrização. Doutora Rebeca, a questão do implante imediato. A gente sabe que é preciso fazer um implante com perfeição. E aí tem que fazer uma tomografia para colocar um dente no lugar. Como a tomografia pode demorar, tem jeito de fazer um provisório? Dário, isso que o Maurício colocou é muito prudente. Inclusive eu estava agora há pouco ali vendo até nas redes sociais assim, como que alguns procedimentos que são complexos, né? Nós realizamos isso com serenidade. Isso não tira a complexidade do processo, né? Você está devolvendo à pessoa proporções, medidas da face, dentes que ela não tinha, enfim, alterando toda uma estrutura óssea e de formação e de recuperação desse indivíduo. Então, é muito importante esse ponto, sabe? Isso não é um problema para ser resolvido comercialmente e nem tampouco com milagres, né? A gente vê muito por aí implantes na hora e, enfim, coisas assim que a gente fica apavorado, né? Entenda uma coisa, a radiografia nos dá uma imagem plana da condição óssea desse paciente. Porém, somente a tomografia consegue nos dar a altura, largura desse osso e dimensões reais para ser instalados os implantes. Mas, doutora, se eu chego desesperado, meu frontal aqui, como é que chama, doutor? Incisivo central. O meu incisivo central caiu. Eu fui mastigar alguma coisa, ele caiu. Chega o Dário de Paula lá tapando a boca. Aí tem que fazer uma tomografia.
a tomografia demora. Tem jeito de fazer um provisório? Dário, tem jeito para absolutamente tudo. Dentro da técnica, dentro das condições adequadas, tem jeito para tudo. Inclusive, existem casos que não são para carga imediata, como o Maurício perfeitamente colocou, né? Carga imediata necessita de algumas condições, como, por exemplo, o torque de um parafuso tem que estar acima de 40, de um implante, para quem nos ouve, tem que estar acima de 40 newtons para receber. Newton é a unidade de medida de aperto de um implante, né? É como se você imaginem um parafuso mesmo, e ele tem que ter um aperto, né? A unidade de medida que você a gente pega utiliza. A chave de fenda, aí newtons. no caso de vocês lá, não é uma chave de fenda que vai para o parafuso, mas você vai torcer uma volta, sei lá, meia volta. Na verdade, hoje é com muita precisão, firme, né? Os nossos motores de implante já nos dão essa precisão e eletronicamente eles apitam no torque certo. Então, assim, é muito preciso. Mas todas essas condições técnicas e de oclusão, tanto da condição do próprio implante, quanto a condição da própria prótese que vai ser colocada, enfim, e da própria condição do paciente, tem que ser muito bem avaliada, porque senão um sonho passa a ser um pesadelo, né? Então é muito importante que as pessoas entendam que isso não é magia. Isso pode ser bem feito. Nós estamos desenvolvendo técnicas cada vez mais velozes e precisas para devolver arcadas, enfim, ou que seja um único dente. A célula-tronco. A célula-tronco. Vendo? A célula-tronco é uma tecnologia sensacional. Você sofre um acidente, perdeu os ossos. Você aí chega lá e fala assim... Para fazer. Não, eu vou ganhar o carnaval para ajudar muita gente. Olha só. Carnaval sou eu, Dário. Entendeu? Você já pensou você receber de informação de profissionais capacitados, falou assim, você não tem condição de fazer implante, agora com a célula-tronco tem. Devolve agora condições. Tem. Agora tem. Nós criamos o tecido ósseo com o próprio organismo da pessoa. A biologia trabalhando em prol da biologia. Deixa eu lembrar uma coisa, porque a gente está falando aqui para adultos, etc. Mas para pais e mães que têm crianças pequenas, dente de leite. Eu conheço histórias de criança com o dentinho caiu, bateu com a boca no chão, o dentinho ficou caído no chão. É verdade que se pegar aquele dentinho e puser no lugar, ele volta para a posição? Não pode fazer isso. Não pode? Criança não. Adulto sim. Sei. Você estava falando com a Rebeca eu me lembrei, há uns 3 anos atrás, era assim, 1h eu recebi um telefonema, uma senhora, uma moça, jovem, acordou à noite, caiu, teve um mal súbito, caiu, bateu a boca na cama, avulsionou 2 dentes, quebraram outros 4. Jesus! Às 4h eu já tinha reimplantado, quer dizer, o dente saiu inteiro, já tinha reimplantado 2 dentes e feito todas as restaurações nos dentes dela. No adulto pode? No adulto pode. A criança não deve fazer isso, vou explicar para você por quê. Quando ela avulsiona o dente, você tenta o que é avulsionar o dente? O dente arrancou, saiu inteirinho. Sei. Bateu, ele sai, né? Sai. Bateu com a boca no chão. Extraiu o dente pelo acidente. O acidente arrancou o dente da criança, né? Certo. Se você voltar com esse dente, você pode machucar, lesar o germe do dente permanente. Então não é indicado. Porque o dente de leite, ele vai sair mesmo. Ele vai sair mesmo. Então, assim, época, né? então o reimplante de um dente de leite, que nós chamamos de dente de tecido, de uma criança, não é indicado porque pode alterar, inclusive, o desenvolvimento do dente permanente. Não é conveniente. Não é conveniente. Como o dente de leite vai sair normalmente, eu lembrei disso que eu estou com um neto que está com 1 ano e faz agora, dia 22, 1 ano e 3 meses. E ele começou a andar agora. E quando a criança começa a andar, a primeira coisa que acontece é cair. Sim, né? sim. O que mais acontece é cair. E quando cai de boca, costuma lesionar o dente. Você quer ver uma coisa muito comum? Você vê crianças com alteração de cor do dentinho da frente. Tem um escurecido, exatamente isso. Deu Bateu, uma pancada. Deu um derrame de sangue, não precisa muitas das vezes nem ser tratado e automaticamente o Deus é perfeito. O organismo é um organismo vivo que se regenera. A gente tem que imaginar que as coisas, elas, né? A dentição de leite, ela vem exatamente para isso. Ela dá chance do indivíduo crescer, se alimentar, né?
ciente que vai ter uma nova condição. Uma nova arcada Uma dentária. nova arcada dentária. Então, faz parte, né? Ô, gente, são 8h21, hora do café favorito. Agora, o doutor falou em célula-tronco. Isso aí é justamente para quem não tem o osso suficiente para fazer o implante? Sim. O implante é um parafusinho, né? Quer dizer, se você tem estrutura óssea, obviamente, você tem condição. Inclusive, para que serve uma tomografia? Vamos lá. A tomografia vai me permitir eu colocar o melhor implante. Qual que é o melhor implante? É aquele que tem um maior tamanho, um diâmetro melhor, um tratamento de superfície melhor. Isso tudo a tomografia vai nos dar com precisão. Isso, entendeu? Agora é por isso que na história do implante de carga imediata, vai ter que botar um provisório enquanto espera o resultado da tomografia, para depois fazer. Se você tiver essa chance, é o melhor momento. Hoje nós trabalhamos assim, Dário. Primeiro, né, a pessoa, quando ela vai ser tratada, existe uma palavra hoje que chama-se tratamento ouro. O ouvinte escuta, isso é muito importante. Nós na VES trabalhamos com tratamento ouro. O que é isso? Você vai fazer o melhor tratamento no melhor momento. Porque muitas das vezes você vai usar um bom implante, mas de uma forma não correta, e você às vezes perde esse implante. Então, ter um exame, um estudo técnico da região é fundamental. Agora, nem por isso a pessoa vai ficar sem dente. Olha o que eu contei. Uma pessoa chegou sem 2 dentes da frente. Entendeu? Isso, outros 4 quebrados e 2h30 depois estava tudo resolvido. Em plena madrugada. Em plena madrugada. Quer dizer, a dedicação é querer fazer, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo. Eu entendo que o meu paciente é um diamante para mim, é aquilo que tem de maior valor. Então, o que eu puder fazer pela vida dele, né? E sem brincadeira, é muito constrangimento você ficar sem um dente. A coisa que eu sempre repito aqui é que a maior fortuna que o Dário de Paula tem são os ouvintes do programa. Sim. Nós estamos no ar, vamos fazer 33 anos com esse programa no ar, e as pessoas acreditam no Dário de Paula. Ontem mesmo nós tivemos um encontro no Parque Sul, falamos sobre uma série de coisas do marketing, etc. E um rapaz falou: olha, minha mãe ouve você desde os primeiros programas. Falei: puxa, o programa vai fazer 33 anos. Pois é, eu cresci ouvindo você, e a minha mãe te ouve até hoje. Isso é a maior fortuna que eu tenho. Sim. E qual é a maior fortuna da Vértice? São os pacientes satisfeitos, sorrindo, não é? E com qualidade, mastigando, e com não velocidade. é? Essa colocação, Dário, que você falou a respeito da reposição de um dente, mesmo que seja provisório, é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, particularmente já vivenciei isso na minha família. Só quem sabe o constrangimento de uma... Por exemplo, o que aconteceu foi que determinada profissional extraiu um dente da minha sobrinha que não era para ser extraído. Sem indicação, enfim, um erro técnico. Né? E a minha sobrinha, na época, tinha 14 anos de idade. Então, minha sobrinha passou um período enorme, passando um constrangimento sem tamanho, sem sorrir. Sem sorrir. Uma menina linda, né? Assim, sem poder sorrir, por conta de um erro. Então, isso acontece muitas vezes. Uma menina, por exemplo, dessa idade não pode receber um implante, né? Então, existem várias formas de nós devolvermos a essas pessoas a autoestima. Graças a Deus, o Maurício interviu e entrou com ortodontia, e depois eu entrei com um provisório, enfim, a gente conseguiu devolver a ela a condição de sorrir. E isso é uma coisa assim que só quem passa entende a responsabilidade, como você disse, que você tem aqui na rádio e que nós temos com os nossos pacientes. Só quem atravessa o constrangimento de não poder sorrir e comer entende como isso é difícil. Na minha juventude, eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, trabalhei na Rádio Siderúrgica. Em princípio, eu era cachê, depois fui admitido como redator da Rádio Siderúrgica Nacional. E eu convivi, então, com o pessoal que trabalhava na Rádio Siderúrgica e com o pessoal que trabalhava na CSN. Sim. E a CSN tinha incentivo para quem trabalhava. Se durante 5 anos
não faltasse ao serviço, não chegasse atrasado e tal, você recebia um prêmio quinquenal. O prêmio quinquenal era um salário. Se você não faltasse e tal, você recebia o quinquenal em dobro. Então, digamos que o camarada que hoje ganha R$4.000 por mês e em 5 anos não tivesse atraso, não tivesse falta, ele no prêmio quinquenal ia receber R$8.000 além do salário do mês. Então era um negócio assim, não, era um reconhecimento, a sua dedicação e tal. Então o cara fazia de tudo para não chegar atrasado, para não faltar ao trabalho. Mas acontecia, perdia a hora, por exemplo. Então uma vez um dentista me contou que o cara chegou lá e precisava de um atestado porque ele tinha perdido a hora e ele não podia chegar atrasado. Se tivesse o atestado, ele resolvia o problema. Aí ele chegou no dentista e falou: "Tô com dor de dente. Qual é o dente que tá doendo?" Ele apontou um qualquer lá: "Tem que arrancar esse dente." O dentista falou: não posso fazer isso. Seu dente está são e tal." Aí ele contou a história: "Não, perdi a hora, não sei o que e tal." Falou: "Olha, aqui você não vai conseguir esse atestado, não. Você vai perder o seu quinquenal em dobro." Ó, vou falar no ar aqui uma coisa bacana. Pode contar. 2 coisas. Primeiro, agradecer aqui a Marli Menezes e o José Antônio, que mandaram as fotos aqui do sorriso dele. Olha que legal. Mandaram pra você aí. Mandaram aqui. Depois eu vou te mostrar. E dizer que essa coisa da autoestima, né? A Suíça teve uma época que era o país, né, um país rico, primeiro mundo, que tinha o maior índice de suicídio do planeta. Fizeram um estudo, o que levava ao suicídio: problemas odontológicos. Sabia? O sorriso E a dor. O sorriso e as dores de cabeça ligadas à TM eram os maiores índices de suicídio do planeta. Horrível, né? Então, assim, olha o quanto que a gente dá esse recurso para a pessoa de sobreviver, de rir, né? É muito legal, é muito legal. Bom, para os pacientes que trocaram as suas dentaduras pelas dentaduras fixas, também pode ser presas nos implantes no mesmo dia da cirurgia para colocar esses implantes, doutora? Podem e devem. Para quem nos ouve, Dário, acho que isso é uma coisa que vai direto a quem nos ouve. Realmente. Quem tem uma prótese total, uma dentadura na boca, consegue dimensionar o desconforto. Por mais que a gente explique, por mais que a gente tenha várias formas de ilustração, macromodelos, enfim, tudo é pouco para quem está mastigando um alimento e não consegue perceber esse alimento, não consegue ter a percepção, a propriocepção da mastigação, né? Então é muito primeiro importante. Que não mastiga direito, né? Não consegue. Faz mal para a saúde você não ter uma mastigação perfeita. Você tem problemas gástricos. E segundo, que também o sabor... Não é? Uma das grandes alegrias das pessoas que a gente reabilita com próteses fixas, né, que são os famosos protocolos, é exatamente isso. A gente brinca do torresmo, né, que é o sonho de todo mundo poder voltar a comer um torresmo. E é verdade, porque as pessoas realmente recuperam prazeres simples da vida, mas que eu falo que é como a luz. Você só dá valor para a luz quando a luz acaba. Você só dá valor para a água quando a água acaba. Então você só consegue perceber a importância dos seus dentes quando você está sem eles. Porque quando está tudo bem, você nem lembra que tem dentes. Agora, quando você sente alguma dor, ou quando você vê a falta de um dente, você entende a complexidade que é viver sem o dente. A doutora falou do torresmo. Uma das coisas mais prazerosas que eu tenho é quando eu vou ao restaurante 1º de Maio, que tem um torresmo maravilhoso. Vida, né? Maravilhoso. E outra coisa que também eu considero maravilhosa é a oportunidade que eu tenho de tomar um café da manhã na padaria Madrigal, com aquele pãozinho crocante, espetacular. Eu falo só para me dar fome, eu falo isso para a Sandra, para o Paulo, para o seu Abílio. Olha, fim de semana que eu fico em Volta Redonda, que eu não vou para o Rio, uma das coisas mais gostosas para mim é tomar o café da manhã. É diferente, na Madrigal, né? É diferente. Aquele pão, o pão da Madrigal é diferente. É muito bom. Eu gosto de um pãozinho com ovo e queijo prato. Maurício é sofistica o negócio, entendeu? Eu gosto do pão com manteiga também. Maurício, ele gosta de virar sanduíche. Agora, mas é porque eu gosto de pão. Não, eu também. Se deixar com pão puro, o Maurício fica impressionando comigo. Pão com manteiga.
É muito bom. Você já viu alguém comprar uma coxinha, jogar o recheio fora e comer a massa? Como a massa da coxinha. Ela come a massa e joga o recheio. É um negócio. É o maior inacreditável. Cada um, não é verdade? Cada no seu quadrado, não tem uma história. Agora aquele pão crocante e tal. Nossa, é bom demais. E aí você tem uma dentadura, não sente aquele prazer, E né? Dário, a dentadura superior, ela ainda tem o céu da boca, o palato, para ela se apoiar. A inferior, você ainda tem uma língua que se mexe o tempo inteiro, porque a gente não para de falar. O masseter e outros músculos tão fortes que a prótese não para. Às vezes a pessoa chega, eu quero fazer uma prótese efetiva. Olha, eu falo a verdade, a gente traz a verdade, como você disse, nós temos um compromisso com as pessoas. Isso fazer é muito uma sério. Falar a verdade. Não para. Tem que fazer um implante. Não para. Né? Eu já contei aqui o tio Bené, que ele palito, né? usava permanentemente um palito para segurar a dentadura inferior, não é? Como consegue, né? Você imagina que incômodo. Ele vivia com um palito e tinha uma marca, Argos. O fósforo que ele preferia era o Argos. A madeira era diferente, não sei o quê. Mais resistente, sei lá. Era um negócio impressionante. O mundo mudou, né? Quer dizer, na época das dentaduras era o que tinha de melhor. Hoje é o implante e a dentadura fica. Inclusive, hoje, na Vértice, entendeu? Graças a Deus. Que Deus abençoe a gente sempre. Todos os pacientes que fazem esse tipo de trabalho lá, chama-se protocolo, tanto superior quanto inferior, estão saindo com a prótese instalada no mesmo dia. Né, Rebeca? Protocolo. Graças a Deus. Isso chama protocolo. Ou dentadura fixa, né? Nós conseguimos. Fixa, mas é implante, né? Implante, no mesmo dia, às vezes se restrai os dentes, que poucos que tem, faz os implantes e já coloca a prótese. Com planejamento, tá, gente? Porque se assustem com essa coisa de fazer implantes na hora. Isso aqui, não vai chegar hoje, hoje. Doutor Maurício, eu vi o senhor falando sobre implante lá no programa do Dário. Eu queria extrair o dente e fazer um implante. Não, peraí, né? Tem que estar a equipe pronta. Um protético do Rio de Janeiro para poder trabalhar exclusivamente em função deste caso, para ter uma prótese. Porque, gente, entenda uma coisa, não adianta apenas estar fixo. É necessário que você tenha oclusão, articulação temporomandibular preservada, função, porque senão é uma loucura. É pior do que uma prótese. Outro dia o doutor Maurício falou sobre o implante. A pessoa faz o implante e tem um período de acomodação, cicatrização e tal. Como é que vocês fazem quando o paciente não cumpre aquele protocolo e aí mastiga uma coisa dura, não sei o que, com o dente recém-implantado? Eu não sei se eu choro. Tinha um anúncio de uma companhia de seguro no Rio. Tinha um anúncio de uma companhia de seguros no Rio que era o índio dizendo: senta e chora. Quando rouba o seu carro e não tem seguro, senta e chora. Como é que o senhor faz, doutor? Eu tenho um grande amigo, vou contar um caso aqui, lá do consultório. Eu tenho um grande amigo, sério mesmo. Inclusive, assim, faz hemodiálise há muitos anos. O sonho dele era ter dentes em cima. Eu fiz uma prótese para ele dessa, instalei 4 implantes. Ninguém tratava dele pela condição. Você imagina a pessoa hemodiálise há muitos anos, né? E aí nós fizemos os implantes nele, 4 implantes, e colocamos na prótese. E essa prótese, ela tem uma exigência. Presta atenção aos ouvintes. Quem faz a dentadura fixa, o protocolo, seja superior ou inferior, tem que ficar 30 dias sem mastigar. Vai comida líquida e pastosa. Olha o francês. É patê nele. Patê nele. Sopinha, creminho de cebola. Só não pode mastigar. Ele saiu de lá, ele mastigou torresmo, costela, o sonho da vida dele. E infelizmente ele perdeu. Nós tivemos que refazer. Tive que refazer. Então, assim, eu falo que é um trabalho tão bonito para valer a pena. E outra coisa, não é que eu queira, por desejo pessoal que a pessoa vai ficar sem mastigar, porque a vontade é essa. Imagina você ter uma dentadura, aquele troço balançando de uma hora para outra, que ele tá firme, lindo, bonito. A pessoa quer mastigar, entendeu? O maior desejo que tem. Outra coisa, esses trabalhos, eles não costumam a ter sensibilidade. Então a pessoa acha que eu não estou sentindo
sentindo nada, que tá tudo bem. Não tá. Então tem que cumprir rigorosamente. Quando entendeu? O paciente faz uma cirurgia por videolaparoscopia, faz a cirurgia, são 3 furinhos e tal. Eu, por exemplo, quando extirpei a minha vesícula, são 3 furinhos. Você pensa que não tem nada, não é verdade? Porque não fez aquele corte, aquela incisão e tal. Mas lá dentro tem uma ferida. Mexeu muito. Então, tem que fazer repouso, tem que sossegar. Agora tem uns desesperados da academia. Academia tem que esperar 15 dias. Mesmo no implante, né? Sim. Não então, pode mastigar coisas, durante né? 30 dias. Não pode mastigar durante 30 dias e não pode fazer academia durante 15 dias. Quando a gente está falando em protocolo total, né? O implante unitário já é mais suave, esse pós-operatório. Porém, é muito importante que as pessoas entendam o seguinte, quando você fala implante dentário, parece que são todos iguais, tá? E não são. Tá bom? É muito importante que as pessoas dominem essa informação. E cada paciente é um caso. Não, e assim, existem tecnologias de implante. Isso varia do material com que o implante é composto, fabricado, varia da qualidade da superfície desse implante, que vai favorecer a osseointegração. Então, hoje, nós trabalhamos com implantes de osseointegração acelerada. O nacional osseointegra em 60 dias. Os demais demoram de 6 a 8 meses para osseointegrar. Então, isso é uma diferença enorme, tá? Nós temos um implante suíço que osseointegra em 20 dias. Então, isso sim é uma recuperação acelerada e segura do paciente. Isso permite com que o implante, esse primeiro período do implante, como o Maurício está perfeitamente colocando, é nobre demais. É o período de osseointegração. Olha, gente, 8h38, hora do café favorito, não posso continuar para completar. Se deixar, a gente fala o dia inteiro que tá bom. Se deixar, a gente vai falando, né? Mas para completar, doutor Maurício, tem gente que já está desesperada, que está desconsolada porque o tratamento dentário não termina nunca. Como é que vocês agem com esse tipo de paciente? Ô Dário, a insatisfação, né, é comum na implantodontia por detalhes, assim, você quer ver, o paciente, ele tem que entender que o implante, ele tem tempo de vida, que ele tem manutenção, que ele tem que ser bem cuidado, que ele tem que ser bem higienizado, e aí vem as insatisfações. Inclusive, tem paciente que fala assim: doutor, eu fiz implante tem mais de ano, até hoje eu estou sem dente. Então, olha, o implante é um tratamento seguro, eficaz e que tem jeito de resolver isso. E é muito rápido, não tem nada disso não. O implante é feito, ele tem manutenção. Tem manutenção. Higienização cuidadosa. Rigorosa. O nosso paciente só recebe alta a hora que nós percebemos que ele está mantendo a higiene de acordo com a necessidade. Entendeu? Perde-se implante também por periimplantite. Isso vai permitir ele ter anos a mais de vida do implante, porque, olha, segurança, não ter uma inflamação. O dente implantado não tem cárie. Mas se o paciente não tiver a higiene perfeita, o problema a gengiva sofre. Né? A mesma doença que leva à perda dos dentes, que nós comentamos aqui, por exemplo, a doença periodontal também leva à perda de implante. A gente chamava de piorreia, eu acho que até hoje o pessoal chama de piorreia. Quer dizer, o cara fez um implante, mas não escova os dentes direito, não cuida. Aí dá periimplantite, inflamação ao redor do implante, né, em vez da periodontite, que é a inflamação do dente. Doutor, prazer recebê-lo. Igualmente, Dário. Muito obrigado. Bom carnaval. Bom carnaval. Bom estudo. Bom carnaval. Tá valendo. Um abraço a todos. Bastante. Um abraço ao doutor Maurício Calderoni, doutora Rebeca, do grupo Vértice, grupo odontológico, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, em Barra Mansa, no edifício Garagem 1057. Se você quiser contato, o WhatsApp é o 98821-6616. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência, essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado, Dário é quem dá o tom. Alô, alô galera, esse cara é fera, Dário de Paula é